Então vamos para o terceiro tópico, né, da aula de mama, que são métodos diagnósticos para lesão de mama. Tá? Então a gente já viu exame clínico, a gente já viu BIRADS, tá? Agora a gente vai ver métodos diagnósticos, ok? Os métodos diagnósticos são citologia, que é célula, pessoal, igual para Manicolau, é punção por agulha fina, PAF, tá? Core biopsy, que é punção por agulha grossa, tira pedaço, é histologia, igual uma biópsia de colo. Mamotomia, que é biópsia a vácuo, é uma biópsia que tira fragmento maior. E a biópsia cirúrgica, que quando a gente tira a lesão, opera mesmo. Então a gente vai ver cada um deles, as funções principais. Então vamos lá. A punção, pessoal, que é isso aqui, ó, tá? Então a gente pega um nódulo, ou pode ser guiado por ultrassom, pega uma seringa e coloca no nódulo, enfia no nódulo, né? E faz movimento de vai e vem. Ela é utilizada para 3 situações. Lembra que eu falei a tríade diagnóstica? Então, quando você palpa um nódulo e não tem exame de imagem na hora, né? Para prova, principalmente, para as provas, a gente faz punção por agulha fina. Então, foi lá a mulher, palpou o nódulo, primeira conduta, punção por agulha fina, tá? Uma outra indicação da PAF é cistos mamários, cisto BIRADS 2. Ah, Gui, você não falou que cisto a gente não faz nada, BIRADS 2? Sim, mas imagina só, chega uma paciente lá com um cisto de 10 centímetros, né, que está incomodando muito a paciente. A gente tem que esvaziar aquele líquido. Então, muitas vezes a gente faz uma punção, tira o líquido e joga o líquido fora, não precisa nem ir para análise, tá? E uma outra indicação da punção, tá, são lesões sólidas, ou seja, nódulos que a gente que são muito pequenos. Então, lesões com menos de 5 milímetros sólidas, a punção é uma das indicações, tá? A gente não consegue fazer biópsia por agulha grossa em lesões menores que 5 milímetros, não funciona. Então, são essas 3 indicações. Lesão palpável em que não se tem exame de imagem, cistos mamários que incomodam a paciente e lesões sólidas menores que 5 milímetros, ok? Essas são as 3 principais indicações da punção. E a core, pessoal? A core já é isso aqui, ó. Ah lá. Então a core ela já é uma pistolinha com uma agulha um pouco mais grossa, a gente já faz com bloqueio anestésico, né? Tá? Então é o seguinte, qual que é a indicação? A gente faz para tudo. Faz para calcificação, faz para nódulo sólido, tá? A gente só não vai fazer para algumas coisas. Então, por exemplo, como que eu peço para vocês lembrarem da core, né? A core vocês vão pensar o seguinte, a gente usa para tudo, tá? Exceto para 2 situações. Quando a lesão é menor que 5 milímetros, que não dá para fazer core, ou quando ela é muito perto de prótese de silicone ou de músculo peitoral. Porque a core ela tem um sistema que faz vai e vem. Então você tem que encostar na lesão e disparar. Imagina só se ela estiver muito perto de uma prótese ou de um músculo, às vezes a agulha fura, né, aquelas estruturas. Então você usa para tudo core, menos lesão menor que 5 milímetros e se estiver próximo à estrutura nobre, tá? O outro método diagnóstico é a mamotomia, que é muito semelhante à core, tá? É muito semelhante à core, ok? Qual que é a desvantagem da mamotomia? Ela é extremamente cara. Então, enquanto a core eu gasto R$80 na agulha, na mamotomia eu gasto R$2.000. Então, ela é muito mais cara. O procedimento é muito mais complexo. Só que ela é muito boa. A gente pode usar para tudo. Para calcificação, pode usar para nódulo, pode usar para nódulo pequeno, pode usar para nódulo próximo de estrutura nobre. Qual que é a única desvantagem? É cara. Então, muitas vezes, a gente não vai ter recurso de mamotomia, né? Se a gente pegar a maioria dos serviços SUS hoje no Brasil, eles não têm serviço de mamotomia. A gente tem que trabalhar ou com punção mesmo, ou com core, tá certo?
Mas a mamotomia serve para tudo, inclusive lesões pequenas, tá certo? E finalmente a biópsia cirúrgica, que é o quarto método. Pessoal, biópsia cirúrgica, como é que funciona? Então eu tenho lá um nódulo de 5 milímetros, por exemplo. Aí eu fui lá, vamos pegar um nódulo de 1 centímetro. Eu fui lá, fiz uma cor, veio câncer de mama. Pessoal, eu não consigo palpar um nódulo de 1 centímetro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pô, é um câncer de mama e eu preciso tirar. Como é que eu tiro esse bendito desse câncer? Então, o que a gente vai fazer? A paciente vai de manhã lá no radiologista, ela coloca um arpãozinho na mama, um arpão, tá? E aí, à tarde, no centro cirúrgico, eu faço um corte, sigo esse arpão, que a ponta do arpão está na lesão. Isso se chama biópsia cirúrgica, ou biópsia guiada por estereotaxia, tá? Então, quando ela é usada principalmente quando a gente quer retirar uma lesão, tá? Mas existem outros casos que a gente usa também. Por exemplo, você tem uma calcificação, tá? Calcificação a gente só pode fazer diagnóstico de calcificação tirando pedaço. Então, punção a gente não faz para calcificação, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma calcificação muito pequena ou próxima à estrutura nobre, né? Ela vai estar lá colada na prótese, colada no músculo, né? Eu não tenho uma mamotomia no meu serviço. Como que eu vou fazer? Eu tenho que tirar, tenho que fazer uma biópsia cirúrgica, uma cirurgia, tá? Então, muitas vezes a biópsia cirúrgica ela é usada para diagnóstico também, certo? Aqui tem só alguns exemplos para vocês verem, ó. Então, esse é um exemplo principal, ó. Eu precisava tirar essa calcificação. Como que eu faço? Eu peço para o radiologista de manhã agulhar esse local, colocar esse arpãozinho. À tarde, no centro cirúrgico, eu faço um corte, sigo esse arpão, certo? E tiro a lesão, ok? Então, isso se chama biópsia cirúrgica, ok? Para a gente terminar essa parte dos casos clínicos, a gente vai dar 3 casos clínicos, que é os que a gente gosta de sempre colocar nas avaliações. Então, são 3 casos importantes. Então, o caso 1 é uma lesão palpável na mama em que não se tem exame de imagem. Já falei isso. Quando não se tem exame de imagem, a gente vai fazer uma punção. Punção por agulha fina. Ah, independente do tamanho que você palpa? Independente, Gui, porque você não tem o exame de imagem, né? Então, lembrar que a função dessa punção é diferenciar se a lesão é cística ou sólida, tá? Caso 2, a mulher chega com uma lesão palpável e já chega com o exame de imagem. Ela já chega com ultrassom para você. O ultrassom é uma imagem anecoica, é aquele pretão. Então, vocês lembram que a imagem anecoica a gente considera cisto, BIRADS 2. Então, a gente não vai fazer nada para essa paciente. Essa paciente, a gente só vai fazer a punção se for um cisto que esteja incomodando a paciente, né? Se não for incomodar, a gente não faz nada, tá? E finalmente o caso 3, que é o que vocês mais confundem. A mulher chega com uma lesão palpável em que o exame é uma imagem hipoecogênica. Imagem hipoecogênica é nódulo sólido. Então, se for um nódulo sólido irregular, né? Se for um nódulo sólido irregular, ele vai ser BIRADS 4. Aí é fácil. A gente vai fazer biópsia. Ah, como que eu sei se é punção ou cor? Se a lesão tiver menos de 5 milímetros, você vai usar punção ou mamotomia. Se ela for mais de 5 milímetros, a gente vai usar cor, porque é mais barato, tá? Mas o que vocês confundem? Ah, a lesão palpável é um nódulo, uma imagem hipoecogênica BIRADS 3, que ela é regular, bonitinha. Aí vocês vão falar, BIRADS 3, que eu faço? Eu sigo 0, 6, 12, 24. Não! Por quê? Porque a lesão é palpável. Toda lesão palpável a gente precisa fazer biópsia, tá? Então essa biópsia ela pode ser feita
por punção homotomia, se for uma lesão menor que 5 milímetros, ou por core, se for uma lesão maior que 5 milímetros, tá? Então, são os 3 casos clínicos importantes que a gente gosta de cobrar. Lembrar que as imagens são extremamente importantes. Hoje, os principais concursos utilizam imagem. Ele não vai te dar, às vezes, um caso clínico, a lesão é anecoica, a lesão é hipoecoica. Não, ele vai te dar a imagem do ultrassom ou a imagem da mamografia, que é o que vocês precisam focar. Ok? Um abraço a todos, até!